Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma noite abençoada. Quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal e que Deus os abençoe. Hoje eu quero trazer uma meditação na Palavra de Deus. Estou até com a Bíblia aberta, não está aparecendo aqui na imagem, mas estou aqui com a Bíblia diante de mim. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Eu quero trazer para vocês uma mensagem que está no livro de Abacuque. Eu quero fazer alguns comentários sobre o livro de Abacuque. Um nome tanto estranho assim para a nossa realidade, né? Um nome diferente, né? Quem colocaria um nome no seu filho de Abacuque, né? Eu acho que é difícil um pai colocar um nome no filho de Abacuque. Mas Abacuque era um profeta que vivia nos tempos antes do exílio, antes de Deus levar o povo ao exílio. O exílio é o julgamento de Deus ao povo de Israel, a disciplina de Deus ao povo de Israel, porque o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor e Deus deixou bem claro através dos seus profetas que ele ia punir o povo, ia disciplinar o povo por causa da infidelidade. A infidelidade aos mandamentos, a infidelidade à aliança que Deus já havia proposto desde a criação, na verdade, né? Desde a criação, Deus criou o homem e a mulher, depois estabeleceu Israel como nação, né? Através de Abraão, depois veio Isaac, Jacó, através de Jacó, os descendentes de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e através dele veio as 12 tribos. Aí Deus enviou a sua lei para Moisés, para proclamar a lei ao povo, para que o povo tivesse ciência da lei de Deus, para que o povo viesse a viver em temor e fé e reverência e fidelidade a Deus. Só que o povo não fez isso. E Abacuque, se você tiver uma Bíblia, se você não tiver, você só vai me escutar. Abacuque capítulo 1, o profeta ele se queixa diante de Deus. Ele fala assim: Deus, e aí, Deus, como que é esse negócio? O povo está praticando violência, o povo está se desviando dos seus caminhos, estão vivendo como se não houvesse lei, se não houvesse justiça, e o Senhor não faz nada. Às vezes a gente chega assim diante de Deus, na verdade, a gente olha para a nossa nação e fala assim: Deus, até quando? Até quando o injusto vai dominar sobre o justo? Até quando o injusto vai roubar as riquezas da nossa nação, vai mandar para paraísos fiscais, vai comprar carros, jatinhos, casas, vai roubar o pobre, a viúva, os idosos, vai dar um salário mínimo para o trabalhador, e esse trabalhador vai ter que viver disso. Até quando, Deus? A gente fala isso, né, diante de Deus, e a gente fala assim: Deus, até quando? E o profeta Abacuque, ele falou isso para Deus. Ele falou: Deus, até quando isso vai continuar, meu pai? Até quando? E a resposta de Deus foi interessante. Deus falou assim: olha, eu vou usar uma nação injusta para disciplinar a injustiça de vocês. Naquele tempo Deus usou a Babilônia para aprisionar Israel e levar cativo. E através da Babilônia Israel foi disciplinado. E Israel ficou 70 anos nesse exílio. Lá nesse exílio teve Ezequiel, teve Daniel. Ezequiel ficou na nação de Israel, ele não foi ao exílio, mas Daniel foi ao exílio. E Deus revelou isso para Abacuque antes de acontecer. Abacuque veio antes dessa disciplina de Deus ao povo. Deus falou: eu vou usar a Babilônia para punir vocês. Se a gente fizer uma comparaçãozinha entre o que está na Bíblia e a nossa realidade no nosso país, o que será que está acontecendo? As nossas riquezas não ficam na mão do nosso povo. Os estrangeiros vêm aqui na Amazônia, patentiam produtos, levam para suas nações. A partir disso nós não podemos mais produzir sem pagar royalties para eles. O nosso povo está sendo disciplinado. Deus está disciplinando o nosso povo por causa da nossa própria injustiça. A injustiça não vem de fora, a injustiça está dentro. A injustiça está na nossa nação. A nossa nação vive uma cultura de passar a perna no outro,
do jeitinho brasileiro, de querer ter um pouco de vantagem em tudo, quer furar a fila do outro, não quer esperar, se não resolver agora para mim não tá bom. A gente não quer seguir procedimentos, a gente não quer seguir regras ditadas. A gente critica a burocracia, que às vezes a burocracia ela não é ruim, ela é boa para que os processos sejam corretamente feitos. Mas às vezes os nossos próprios governantes criam a burocracia com o objetivo de saquear o povo. Mas esses governantes, como eu sempre aprendi na minha vida, eles não são extraterrestres, eles saíram no meio do povo. O povo votou neles para que eles estivessem lá. Então, o povo também é responsável. Deus está nos disciplinando através dos nossos governantes. A palavra de Deus diz isso, que quando Deus quer disciplinar uma nação, Ele dá governantes injustos. Aí o povo sofre. A palavra de Deus diz em Provérbios também, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo sofre. E o profeta Abacuque, ele está falando exatamente isso. Deus, e agora? Como assim? O Senhor não vai resolver essa situação? Às vezes a gente fica nessa situação. A gente fala assim, Deus, o Senhor não vai resolver porque eu quero resolver. A gente chega diante de Deus e fala, Deus, resolve para nós. Só que a gente tem que entender uma coisa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Você imagina, eu estava analisando isso, pensando nisso. Israel teve que passar 70 anos para ser disciplinado. Passou 70 anos sendo disciplinado. Teve gente que nasceu no exílio e morreu no exílio. Passou a vida toda nele sendo disciplinado, debaixo da disciplina de Deus. Agora eu queria dizer outra coisa para você. Na palavra de Deus diz o seguinte: Deus disciplina aqueles que o amam. Os que são disciplinados são filhos legítimos. Os que não são disciplinados são filhos bastardos. Se você recebe disciplina de Deus, seja uma pessoa feliz, seja alegre. Entenda que você é amado por Deus. Agora, se você não é disciplinado por Deus, aí eu estou muito preocupado, porque a palavra de Deus diz que quem não é disciplinado por Deus é filho bastardo. É isso que a Bíblia diz. E Deus, Ele explica para Abacuque, Ele fala assim, Abacuque, os meus planos, os meus projetos vão se cumprir. Eu vou levar o povo à Babilônia, o meu povo vai ser disciplinado, mas ele vai ser restituído. Ele vai ser restituído, vai sair do exílio, vai voltar para o meu povo. Vai voltar para a nação de Israel. E eu vou levantar um rei. E esse rei vai governar. Só que Deus não está falando do reino terreno. Por isso que os judeus não entendem isso. Quando fala de reino, reinado, eles estão esperando até hoje o Messias. O povo judeu ainda entende o reino de Deus como um reino físico, um reino político. E não é isso que Deus estava querendo trazer para Israel. Deus estava querendo trazer o reino no coração, o reinado de Deus no coração do homem. Porque se Deus transformar o coração do homem, Ele transforma a nação, Ele transforma a família, Ele transforma toda a humanidade. O reino de Deus, como Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Quando você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e vive de acordo com a palavra de Deus, o reino de Deus está em você. O reinado de Deus passa a existir em você. Isso que Deus estava explicando para Abacuque. Falar, Abacuque, fica tranquilo, Abacuque. Eu vou te revelar o que vai acontecer. O povo vai ser disciplinado, mas ele também vai ser restituído. Ele também vai ser restaurado. Ele está sendo disciplinado para ser restaurado. Em Abacuque capítulo 3, nós vemos uma das orações mais bonitas da Bíblia, uma das orações mais fantásticas. Abacuque, ele entende o que Deus falou para ele, depois de ele se queixar com Deus 2 vezes, fala assim, Deus, o Senhor não vai agir? Aí Deus fala que vai agir através da Babilônia para disciplinar o povo. Fala assim, como assim, Deus? O Senhor vai usar um injusto para disciplinar o seu povo? Só o Senhor mesmo não pode disciplinar? No Abacuque, eu tenho um plano nisso.
Eu quero mostrar para o meu povo que eu sou o Senhor, eu que domino sobre ele, e eu faço o que me agrada, eu sou soberano. A minha soberania vai acima de toda a limitação humana, vai acima de todo poderio humano. A palavra de Deus diz que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se ele é Rei dos reis, existem reis nesse mundo. Se ele é Senhor dos senhores, existem senhores nesse mundo. Então o homem tem uma esfera de poder e autoridade, só que está abaixo, está submetida à esfera de autoridade de Deus, que está acima de todos. Nós precisamos entender isso. E quando Abacuque entendeu isso, ele adorou o Senhor. Ele falou: tu és poderoso, Deus, tu és maravilhoso. E ele escreve um capítulo com mais de 18 versículos aqui, mais de 18 versículos, com 19 versículos, adorando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Ele falou: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. E no versículo 17, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, e mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Deus, o soberano, é a minha força. Ele me faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Ele adora o Senhor, ele engrandece ao Senhor, porque ele entende que o reino de Deus não estava relacionado apenas com a situação de momento de Israel. Deus não estava estabelecendo apenas um reino natural. Deus está estabelecendo um reino espiritual. E é isso que Deus quer estabelecer na sua vida e na minha vida. Um reino espiritual. Porque na palavra de Deus diz, o próprio Cristo veio e disse: chegou a hora, e a hora é agora, que estou buscando, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer estabelecer um reino espiritual em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor da nossa vida, Ele quer ser o Rei da nossa vida, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Então a maior palavra que eu tenho para deixar para você: se arrependa dos seus pecados, entenda o contexto que você está vivendo, se é de disciplina, passe pela disciplina de Deus, mas se entregue a Ele, reconheça o senhorio dEle, a soberania dEle, que no momento certo Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te transformar. Deus, Ele pode fazer você passar por momentos bons e momentos ruins, para que o seu caráter seja transformado. Guarde isso. Deus pode fazer você passar por momentos bons e ruins, para que o seu caráter seja transformado. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você. Guarde ela no seu coração. Que o seu coração seja uma terra fértil nesse momento. E que essa palavra frutifique. E que você produza frutos. Frutos de arrependimento. Fruto de justiça. E que a sua vida possa ser uma linda canção ao Senhor. Que a sua vida possa glorificar o nome do Senhor. E que as pessoas que estão na sua volta venham desfrutar da bondade do Senhor na sua vida. Do amor do Senhor na sua vida. E que você venha transmitir esse amor para todas as pessoas. Dessa mesma forma, eu quero desejar a você uma ótima noite, uma noite abençoada, e te dizer que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu trabalho. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Um forte abraço a você. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Deus nos abençoe.